Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem e também do videocast da K21. Bom, esse episódio a gente vai fazer o fechamento dos mitos da transformação ágil. Então a gente fez a parte 1, a parte 2 e essa é a parte final. A gente vai falar sobre os últimos 4 mitos. Mas antes da gente começar, antes eu vou fazer até dar uma recapitulada dos mitos que passaram até aqui. Independente de vocês já conhecerem essa maravilhosa, eu vou pedir para minha convidada se apresentar mesmo assim. Então, Fê, por favor, se apresente para o nosso público. Tá bom, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Magalhães, consultora aqui da Nauer, instrutora na K21. Já estou um pouquinho mais de 6 anos aqui nessa jornada e estamos aqui hoje para falar mais uma vez dos mitos da transformação ágil, né? Dividimos essa história, né, na verdade, para contar para vocês em 3 episódios. São vários mitos que eu e o Marcos Garrido fomos identificando aí ao longo do tempo. Consolidamos nesse livro, né, que é a Cultura Ágil, um dos filhotes aí que nasceu ao longo dessa jornada. E a gente já fez outros episódios, né, contando alguns mitos no primeiro episódio, mais alguns no segundo. E agora vamos fechar, né, porque chega de mitos, gente. Que histórias são essas, né? Mas é importante aí, acho que pra gente refletir, acaba virando um momento, assim, divertido, né? Engraçado pra gente vestir a carapuça e falar: ih, caraca, lá na empresa isso aqui acontece, como é que a gente pode fazer diferente? Então, espero que a gente consiga finalizar aí com chave de ouro pra encerrar, né? Os 12 mitos aí pra todo mundo. Muito bem, então só reforçando pra quem quiser saber mais, como a Fê falou, esse assunto, obviamente, o tema dos mitos e muitos outros estão no livro Cultura Ágil. Vamos deixar o link aqui na descrição do episódio, mas vocês conseguem achar pela internet também, enfim, vale a pena, super indico. Então vamos lá, só para poder recapitular o que a gente viu de mito até aqui, eu não vou entrar em detalhes, eu vou passar um por um, e aí quando chegar nesses mitos que a gente vai fechar hoje, a gente começa a destrinchar e conversar um pouco mais. Quando a gente falou sobre os mitos, o primeiro mito que surgiu foi: cara, agilidade é só para TI. Então, já diz, né, por si só, como se não fosse possível ser aplicado em outros setores, em outras áreas, em outros lugares, enfim. Então, esse era o primeiro mito. Segundo mito, transformação de uma só vez, famoso tombamento. Então, vamos transformar tudo de uma vez só e, meu Deus, um mito. Terceiro lugar, a gente tem o mito da falta de tempo para transformação. O famoso TBTI, ou Too Busy to Improve, muito ocupado para melhorar, para aprimorar. O mito número 4, a gente tinha o mito dos modelos híbridos, né? O tradicional e o ágil. Não, mas aqui funciona no modelo híbrido. Será, gente? Se você quer saber um pouquinho mais e entender melhor cada um desses mitos, vai lá no episódio que eu vou deixar aqui na descrição, na parte 1. E aí a gente entra na parte 2. E na parte 2 a gente passou pelo quinto mito, o mito do modelo Spotify, como se fosse aquela receitinha de bolo que vai encaixar em todo e qualquer lugar. O mito número 6, não, Flor, aqui é diferente. Aqui a coisa é diferente. Esse mito, esse é dos bons. Eu duvido que quem tá ouvindo aqui nunca tenha ouvido isso antes. O mito número 7, que é o mito das métricas de eficiência. Então, talvez o cuidado de sempre focar só nas métricas de eficiência e acabar perdendo aí outras métricas que são tão importantes quanto. E o 8º, o mito dos comitês de inovação, dos comitês. Vamos fazer um comitê. Bora fazer um comitê. Então, esses foram os mitos. Esses últimos 4 que eu mencionei, então, estão na parte 2 que a gente gravou. A gente destrincha e fala bastante sobre cada um deles. Se você tiver alguma dúvida, corre lá e ouve o episódio. E, finalmente, agora a gente vai entrar nos últimos mitos. Gente, esse daqui dá até uma dorzinha no coração quando eu falo, que alguém fala assim: mas você já ouviu falar de agilidade ou transformação? Claro que já! Aqui a gente tem até squad. Ai, gente, Fê, me diz, fala um pouquinho do mito do já somos ágeis.
Boa, Flor. Esse talvez, gente, seja um dos mitos mais comuns da gente ouvir quando a gente chega nas organizações, vai fazer trabalho de consultoria ou é algum diagnóstico que a gente é chamado também, né, para entender como é que aquele time está trabalhando, principalmente, né, nesse ponto de vista, assim, de práticas ágeis, adoção da mentalidade ágil. E aí, o que a gente encontra? A gente encontra empresas ou times, né, que muitas vezes estão, de fato, adotando muitas práticas ágeis, ou usam Scrum, ou usam Kanban, ou usam várias técnicas ou ferramentas, né, que nasceram aí do mundo da agilidade. Só que quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo, você percebe que esse time, por exemplo, né, a empresa aí de uma maneira geral, não está adotando o que está por trás de tudo isso, que são os princípios e os valores ágeis, né, que suportam um comportamento que, por sua vez, vai ser praticado, né, a partir de muitas práticas e técnicas e ferramentas. Então, o que você vê? Pessoas usando muito o como ser ágil, ou a ferramenta, ou o que a gente usa no dia a dia do ponto de vista prático e técnico para ajudar a gente na agilidade, mas largando mão do porquê que a gente precisa ser ágil, né? O que está por trás dessa mentalidade para suportar essa cultura. Então, por exemplo, a gente chega muitas vezes em times que falam: não, mas aqui a gente faz a gestão do nosso dia a dia, a gente usa o Jira, ou a gente usa o Trello, ou DevOps. Não, aqui tem o Teams, que a gente usa, né, o Planner do Teams, né, que é tipo, tem lá um quadro Kanban e tal. A gente tem um monte de post-it na parede, né, Teams que ainda vão no presencial e tudo. E tudo bem, gente, claro que a gente ganha alguma qualidade, né, claro que essas ferramentas todas, elas ajudam em ganho de eficiência, visibilidade, elas ajudam ali na qualidade, né, do que a gente está fazendo, na colaboração e tudo isso. Mas é aquilo, né, gente? Isso é só quando você coloca o pé na água e a água tá batendo na canela ali só. Quando você tá nessa camada disso, já somos ágeis, né? Só nas ferramentas. É preciso mergulhar o corpo inteiro naquilo dali. E ser ágil é muito mais do que só a ferramenta. É a história da mentalidade, de um modelo mental, de um conjunto de comportamentos ali que impulsionam, de fato, a mudança que a gente quer ver. Então, o que a gente encontra, né, resumidamente aqui, é uma adoção, às vezes, muito cosmética, sabe, Flor? É tipo uma roupa que você veste ali e pronto, né? Tem um squad para chamar de mim, e agora eu sou ágil porque eu uso o Jira e o Trello. E tem um post-it na parede. Não é sobre isso. É uma mudança cultural mesmo, muito maior do que isso. Então, esse é um cuidado aí pra gente tomar e uma boa reflexão aí pra gente fazer também sobre como que vocês estão atuando no dia a dia. Uma coisa é fazer ágil, outra coisa é ser ágil. E é natural que a gente comece, Flor, fazendo ágil para experimentar, mas não pode parar por aí. A gente começa fazendo ágil, beleza, mas aos poucos a gente tem que ir mudando os nossos hábitos, nosso pensamento, a nossa cultura, para suportar a mudança de fato, efetivamente, né, para um novo lugar. Fê, por que, assim, na sua visão de todos os clientes que você já passou, de tudo que você já viu, qual que é o maior medo que as empresas têm para não conseguir perfurar aí essa camada superficial da agilidade dentro da companhia, assim? Eu acho, Flor, que tem vários elementos aí, né, que compõem essa, vou chamar assim de, entre aspas, uma resistência ou um certo receio, né, de abraçar essa nova forma de pensar. E eu acho que é porque, fundamentalmente, ela mexe muito no status quo que todos nós aprendemos, que vem de uma cultura de comando e controle. Mexe muito nessa estrutura de comando e controle que há 100 anos foi a nossa escola, lá desde o início do século XX, né? Inclusive, a gente fala muito disso no treinamento de management 3.0, que inclusive estava dando hoje mais cedo, e a gente estava refletindo sobre isso com a turma, né? É difícil mudar um comportamento que já vem muito enraizado, muito forte, né? Essa herança de 100 anos de história. Pra gente agora chegar e mudar o capítulo e falar, não, a gente precisa construir outra coisa. A gente veio dessa escola de comando e controle, de um lugar de relações de poder muito fortes, de hierarquias. E aí, de repente, vem essa abordagem, né, essa cultura, e diz que isso não é tudo. A gente precisa mudar as relações de poder para começar a criar mais relações de confiança, muito mais pautadas em autonomia, em colaboração, em cocriação. As pessoas precisam ter propósito naquilo que elas estão fazendo, elas precisam sentir que aprendem o tempo todo, até porque, se elas não aprenderem constantemente, a sua organização está fadada ao fim, certo? Por um mundo dinâmico, um mundo complexo, que exige o tempo todo novas habilidades, se a gente não está acompanhando isso, e a agilidade carrega toda essas temáticas, né?
carrega esse comportamento. E aí, de repente, a gente se vê vindo de uma escola completamente diferente. Para mim, acho que o receio, sabe? A resistência vem muito daí. Eu não sei nem como fazer. Como que eu vou fazer? Como que eu vou mudar para um novo status quo e desafiar o paradigma, sabe? E aí acaba que o ferramental, ele é mais acessível, né? Ele é um pouco menos complexo, eu diria, de você conseguir trazer para o dia a dia, às vezes com algumas adaptações, né, e tudo mais. Então, imagino que seja um pouco esse caminho, por isso que pode ser que fique meio superficial, né? É menos ameaçador, né, Flor? Você botar uma ferramenta e um post-it na parede, tá tudo bem, se não der certo, tira, arranca fora. Volta pro que era antes ou usa outra. Agora, você mudar um comportamento é muito mais difícil, né? Então, é isso, eu acho que essas mudanças têm a ver com isso, um lugar de me sentir menos ameaçado. Por isso eu faço antes de ser. Todo esse assunto, assim, essa questão do medo, da transformação, de como as coisas acontecem de fato, levam a gente ali meio que no caminho do próximo mito, né? Que é o mito da harmonia artificial. O que é esse mito, primeiro, para você contar um pouquinho para quem tá ouvindo, e como que a gente cai nesse lugar? Legal. Esse mito da harmonia artificial, você encontra isso facilmente numa organização, quando a gente chega, né, vai fazer um trabalho e tal, quando você vê que, por exemplo, os times dizem assim pra gente, não, aqui a gente faz cerimônias de retrospectiva, de melhoria contínua, ao final do projeto a gente tem lá um momento que a gente discute o que deu certo, o que não deu e tal. Beleza. E a partir de tudo isso, a gente evoluiu, a gente deu outros passos, a gente puxou planos de ação, botou para executar, melhorou no próximo projeto ou na próxima interação ou não? Então, é comum você encontrar empresas que dizem que estão fazendo seus processos de melhoria contínua, né? Mas na prática elas não estão evoluindo muito, sabe? Elas não estão dando esses passos. Os problemas ainda são os mesmos, as dores ainda estão lá, os times continuam fazendo os rituais, fazem as cerimônias e tudo direitinho, fazem suas retrospectivas, saem com planos de ação, mas ninguém está executando aquilo, ninguém está efetivamente botando a melhoria contínua para rodar na prática, sabe? Que tem um ponto que a gente gravou, eu gravei com a Andressa há pouco tempo, falando sobre harmonia artificial também, e eu acho que tem uma questão que quando a gente entra nesse lugar de tudo show, tudo legal, que lindo, somos ágeis, temos aqui nossas cerimônias, tá rodando tudo bonitinho, ai, se tá dando certo, qual o resultado que tá... Não, deixa ali, tá tudo bem, a gente tá bem. Isso de certa maneira, né, o consenso, nesse caso um consenso aí pro positivo, né, ele acaba matando a inovação, ele acaba matando a tomada da decisão efetiva, né? Porque como que eu vou refletir e fazer alguma coisa diferente se tá todo mundo ali falando, não, tá show, tá legal, tá tudo bem, tá funcionando, a gente faz tudo direitinho. Então, como é que eu saio desse lugar, né? Você acaba se colocando aí meio quase que num limbo, assim, né? Exatamente. Aí eu acho que tem uma pergunta que eu ia comentar, que acho que assim, tem uma pergunta boa, né? Que até a gente sugere lá no livro, que é assim, olha pro teu time e se faz a seguinte pergunta. O teu time, quando você olha para ele hoje, você acha que ele tá muito melhor do que ele tava há 6 meses atrás? Tipo, muito melhor. Considerando que você tá fazendo retrospectiva, numa média aqui a cada 15 dias. Ou seja, em 6 meses você teve 12 oportunidades de fazer melhoria contínua. E aí, quando a gente compara um cenário com o outro, a gente tá muito melhor? A gente evoluiu? Se a resposta for, evoluiu, mas não muito, ou algo mais negativo, cara, pode ter certeza que aí tem harmonia artificial. A gente olha, que nem isso que você falou, tá tudo bem, não, beleza, vamos fazer esse plano de ação? Vamos, pô, beleza, show, bora fazer. Mas na prática ninguém tá fazendo nada. Ninguém botou aquilo para rodar, ninguém foi lá e alinhou com a área tal para fazer uma melhoria X, ninguém criou o relatório tal ou puxou a informação XPTO para melhorar a nossa tomada de decisão. Então, aí no final do dia, o que você encontra, Flor? Até conectando com o primeiro mito, o nono mito, né, que a gente acabou de falar. Você encontra uma organização que parece ágil, fala ágil, pratica as cerimônias ágeis, tem lá técnicas e ferramentas que ajudam no dia a dia, mas, na real mesmo, se a gente não estiver fazendo o fundamental da cultura ágil, que é a melhoria contínua,
Talvez se eu tivesse que eleger um item, seria esse, né? Fazer melhoria continuamente, efetivamente, no dia a dia. Se a gente não tá fazendo isso, no final do dia você não tá vivendo realmente agilidade, você não tá respirando agilidade, você não tá sendo ágil. Então, esse é um cenário, assim, né, que você vai encontrar de harmonia artificial, onde é isso que você falou, tá tudo bem, bora fazer, e no final do dia as pessoas não criam folga, não criam tempo para botar a bola no chão e, de fato, sabe, parar o jogo para executar, botar em prática, né, as melhorias que forem priorizadas. Boa. E você sabe que eu tô pensando aqui no próximo mito e conecta muito com a questão da harmonia artificial, porque eu acho também que é uma forma, a harmonia artificial, das pessoas se sentirem, talvez, de forma equivocada, né, na minha opinião, mais seguras porque as coisas estão se mantendo ali no lugarzinho que eu conheço, na forma que eu conheço. Então, uma coisa mais cômoda, assim, né? E aí, isso está diretamente conectado com o fato com o mito da perda de controle, que na verdade é o medo da perda de controle, né? Então, fala um pouquinho sobre o mito da perda de controle pra gente. Maravilha, esse mito é um que a gente já esbarrou N vezes em trabalhos de consultoria, né, trabalhando diretamente com diversas empresas de contextos diferentes. Encontramos diversas vezes líderes, assim, desacreditados, sabe, do processo, ou achando que, pior, né, que eu já ouvi também algumas vezes, isso é mais uma modinha, esse negócio aí não... tá, uns post-it aí na parede, colorido, deixa a galera se divertir, deixa a galera fazer, deixa a galera brincar. Só que não é mais uma modinha, né? E eu acho que o tempo, por si só, já está provando isso. Que não é uma modinha, não é só mais uma abordagem, não é só mais um modelo de gestão que alguém publicou e ganhou o mundo, viralizou para todo mundo fazer. Não é sobre isso. Então, a gente encontra muito nesse lugar, né? E para mim, a resposta disso, Flor, o que está por trás disso é justamente o fato dessas lideranças temerem, de alguma maneira, né? Terem algum receio sobre a perda de controle. Por quê? De novo, né? Agora há pouco a gente acabou de falar de uma carga histórica, né, de organizações que foram criadas com base em relações de poder muito direcionadas ali no comando e controle, né, no estilo de comando e controle que vem lá de uma gestão 1.0, de décadas e décadas atrás, certo? Então, a gente foi forjado nessa cultura do comando e controle. E essa é a forma como a gente vê o mundo funcionando. É a perspectiva mais comum da gente encontrar na grande parte das organizações. Então, gente, quando eu olho para uma transformação ágil, ou métodos ágeis, ou cultura ágil, qualquer coisa desse tipo, isso tudo vem para mim como... É melhor eu colocar isso numa caixa de modinha, de só mais uma prática do mercado, só uma ferramenta, é só um post-it, na verdade. Porque assim, de alguma maneira, eu tô minimizando o risco, né, que isso possa trazer para mim. E aí, pensa comigo, né, vamos tentar olhar aqui para a organização, né, para a pirâmide organizacional, vai? No topo da pirâmide, o topo e a base da pirâmide, né, em geral, quem tá lá, C-level, diretoria, tomando decisões, fazendo, né, olhando para priorização, tendências de mercado, etc. E quem tá lá na base, botando a mão no produto, desenvolvendo o dia a dia, né, tocando a operação, lidando com o cliente, essas duas camadas, né, topo e base, elas rapidamente conectam, né, e conseguem entender muito facilmente as vantagens de uma transformação ágil, de uma cultura ágil. Só que quem tá no meio da pirâmide, que é a média gestão, ou enfim, a gestão, em sua maioria ali da organização, essa gestão intermediária, ela tende a resistir um pouco mais, porque ela justamente entende que vai perder poder nesse novo formato, e porque ela foi forjada num formato de comando e controle. Então, cara, peraí, agora você tá me dizendo que os times vão ser autogeridos, que eles vão tomar as melhores decisões e que eles vão ter autonomia e vão se empoderar, e o topo da pirâmide, beleza, já tá, né, de alguma maneira, já toma essas decisões de priorização e tudo, e eu tô aqui no meio do caminho, o que sobra pra mim? Eu vou ficar enfraquecido. Então, será que, na verdade, o perder o controle nesse caso, significa quase que ter visibilidade e confiança nos times, nas áreas, enfim, né? Tipo, como se o cenário de transparência fosse tirar alguma coisa, né, da pessoa. Tirar poder, sem dúvida nenhuma. E o que é o difícil aqui, de novo, a gente tá falando de quebrar paradigmas e de romper, né, com o status quo atual para criar uma nova realidade. Então, a forma que eu, como liderança, aprendi ao longo de anos e anos de história, de uma carga histórica, né, que eu herdei, da história das organizações, né, do mundo do trabalho. Essa carga histórica que eu carrego comigo, agora, cara,
isso aí precisa ser desconstruído para construir outra coisa no lugar. Eu preciso aprender, na verdade, né, ocupar um novo lugar enquanto liderança. E, cara, ninguém me deu receita disso. Eu não sei como é que faz isso. Meus amigos e minhas amigas, a gente não sabe como é que faz isso. A boa notícia é que a gente está com um livro agora na nossa frente, quase que em branco, para poder reescrever essa história daqui para frente, né? Escrever os próximos 100 anos, uma nova história que não seja forjada no comando e controle, mas forjada em autonomia, em empoderamento, em colaboração, em propósito, em senso de pertencimento, né? E aí vem aquela história, né, do líder servidor e tal, que já não é um conceito novo, mas esse é o caminho aí por onde a gente deve reconstruir essa liderança para não temer tanto essa perda de controle, porque não é uma perda de controle, né? Mas as coisas mudaram de lugar. Precisamos fazer diferente porque não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? O grande ponto é esse. É isso aí. E aí, a gente tem um último mito que, na verdade, não é bem um mito, mas é um mito do... Nossa, eu já ouvi, Flor, Fernando, já ouvi episódio 1, já ouvi o episódio com a parte 2, tô ouvindo vocês agora. Nunca vi nada disso antes. Nunca vi esses mitos antes. O que é isso? Ainda tem gente? Ainda existe isso? Será que alguém olha pra tudo isso que a gente falou e fala... Isso daí eu não conheço, não. Já passou por isso, Fê? Cara, total. E isso aqui está muito conectado ao fato da gente estar muito em si mesmado e muito, às vezes, afundado mesmo, né, no dia a dia da organização, sem tempo para tirar a cabeça da água, sabe? E olhar em volta, respirar e falar, caraca, nesse ecossistema aqui tem várias outras coisas, né? Só que a gente está tão afundado, muitas vezes, dentro da realidade do dia a dia, e o sistema, às vezes, né, onde a gente está inserido pode ser cruel, que a gente, de fato, nem se dá conta de tantas disfunções que podem estar nos rodeando. Então, a gente está tão imerso ali, às vezes, que nem percebe. É o que eu falei, não consegue botar a cabeça para fora d'água para ver que tem todo um ecossistema em volta de coisas que poderiam ser diferentes. Só que, para um processo efetivo, né, de mudança cultural, de pensamento, de transformação mesmo, seja para agilidade ou para qualquer outra coisa, pessoal, para isso acontecer, a gente vai necessariamente precisar sair um bocadinho da nossa zona de conforto, sabe? E tirar um pouco daquela síndrome da Gabriela, sabe? Que a gente fala que mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Então, aqui sempre foi assim, sabe? Aquela coisa que a gente já ouviu tantas vezes, mas aqui na empresa é assim que funciona. Sempre foi assim, sempre deu certo assim. Meio ruim, mas dá certo, sabe? Meio ruim, mas funciona. Então, gente, pra gente, de fato, conseguir fazer qualquer tipo de transformação, a gente vai ter que romper com isso. Mudança nunca é fácil. Mas se for para mudar para melhor, mesmo que doa, vale a pena tentar. Então, esse mito, ele é, na verdade, um grande convite para você refletir se até aqui você já assistiu todos os episódios, ouviu sobre os mitos e, isso daí não sei se acontece lá na empresa, não? Talvez. Volte 2 casas, pense mais um pouquinho. Se de repente não está acontecendo. Se de repente você não está com a cabeça muito dentro d'água, que às vezes nem se dá conta, né? Dessas questões todas que podem estar te rodeando, e são, na verdade, grandes oportunidades, né? Pra gente tentar fazer alguma coisa diferente. Com certeza. Até porque olhar para isso com olhos de oportunidade é a gente trazer inovação, é a gente trazer melhores resultados, é a gente trazer resultados diferentes, aprendizado, ter visibilidade das coisas que acontecem, conseguir medir tudo isso que está acontecendo, que tudo isso nada mais é, de fato, a gente trazer agilidade para fazer funcionar mesmo, não só com uma prática aqui, uma cerimônia ali, ou uma ferramenta aqui. Ô, Flor, eu posso, aproveitando aqui que a gente fechamos aí os 12 mitos, e só para deixar uma sugestão, assim, de exercício para as pessoas que estão nos ouvindo? Então é o seguinte, a gente falou de 12 mitos, né? Eu gosto, às vezes, de brincar com esses mitos quase que como se fosse um diagnóstico. Olhar para eles e ver o que acontece e o que não acontece dentro do cenário organizacional onde quem está nos acompanhando aqui, né, está inserido. Então, uma forma de usar esses mitos, né, até para nos ajudar a sair do lugar e a fazer, de fato, alguma coisa diferente, olha aí para os 12 mitos, anota eles no papel aí e faz, de repente, um exercício com o teu time ou com a sua pessoa gestora, né, ou alguma coisa assim, sobre quais são os mitos que acontecem no teu time ou na tua organização, como você quiser olhar, tá? Vamos usar aqui o universo de time só para exemplificar. Vê qual daqueles 12 mitos que estão acontecendo no teu time. Aí marca lá, bota a galera para votar, para marcar um
xizinho, uma bolinha, qualquer coisa assim. E aí, no final, aqueles que tiverem maior votação ou maior número, vamos fazer um exercício de priorizar e por onde que a gente pode começar tentando romper e fazer alguma coisa diferente aqui, pra gente evoluir, né? Enquanto time ou enquanto organização. Então, fazer um exercício assim de quase um diagnóstico do que existe, depois pegar os que forem mais votados, priorizar e escolher começar ali, né, com um plano de ação efetivo, não para a gente não ficar na harmonia artificial, um plano de ação efetivo do que a gente pode fazer diferente no nosso dia a dia para tentar romper com aquele mito e fazer com que aquilo não seja mais uma realidade pra gente. Até porque, né, Fê, tudo bem se tiver algum mito rolando. Exato. O importante é a gente não cair lá no 12º, que é nunca vi isso antes, né? É a gente ter a capacidade de olhar, observar, perceber que tem algo que pode ser feito de uma forma diferente, melhoria contínua, e melhorar. E fazer melhorar e assim sucessivamente. Então é um bom exercício aí que você trouxe, essa reflexão. Se algum de vocês que está ouvindo a gente fizer, por favor, compartilha com a gente depois. Quero saber o que deu aí nesse diagnóstico, se ajudou, se não ajudou. E queria, antes de finalizar, só pedir abrir espaço para a Fê trazer um recadinho do coração para quem está ouvindo a gente. A gente finalizou aí os 12 mitos. Vou deixar mais uma vez o link na descrição do episódio, dos outros episódios, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quer dar algum feedback, quer mandar uma mensagem, falar qualquer coisa, fiquem à vontade. E antes da gente encerrar, a Fê traz aí o seu recadinho do coração para mais um episódio nosso. Tá bom. Olha, eu finalizei hoje, inclusive, né, uma turma de Management 3.0. No final, a gente fala muito sobre gestão de mudança. Então, acho que meu recadinho aqui, no caso, é inspirada, né, nas últimas palavras que eu tive ali na turma. Tudo que a gente está fazendo, pessoal, hoje em dia não tem mais como a gente fechar os olhos, né, e negligenciar que tudo é um processo de gestão de mudanças mesmo. E talvez um ponto que eu traria, assim, né, do tema lá que a gente discute com a turma, é que às vezes é difícil a gente mudar o sistema, né, de uma vez só, ou às vezes é difícil mudar até o sistema por pequenas partes, né? Então acho que uma sugestão que eu daria até tem a ver com um livro, né, da Donella Meadows, que fala sobre pensamento sistêmico, que ela diz pra gente dançar com o sistema, que às vezes é difícil você simplesmente mudar um sistema do jeito que ele é. Então ela sugere que a gente dance com o sistema, são as palavras que ela fala. E aí eu sempre faço uma analogia, né, com música, assim, então eu acho que é um pouco de entender qual é o ritmo que a banda toca e a gente começar a entrar nesse ritmo para dançar exatamente essa coreografia. Porque a partir desse momento que a gente entende como é que o sistema opera, é que a gente pode ir aos poucos trazendo pequenas mudanças ali para começar a introduzir outros instrumentos que vão, quem sabe, mudar o ritmo que o sistema está tocando, né? O ritmo que esse sistema está dançando. Então, essa é a minha palavrinha do coração, assim, é a minha mensagem final, para a gente tentar, principalmente, entender, empatizar com o sistema, como é que ele opera, como é que ele funciona. Ele não é assim do nada, ele não é assim porque ele quer. O sistema é assim porque são pessoas que estão ali há muito tempo cultivando e criando esse sistema tal como ele é, por mais que incomode às vezes pra gente, certo? Mas é formado por pessoas. Então vamos tentar entender como é que esse sistema funciona, dançar a música do ritmo que ela é, para que aos poucos a gente possa ir validando e trazendo alguns experimentos aqui para ir, como eu disse, né, introduzindo novos sons para criar um novo ritmo. Muito bom. Obrigada, Fê. Gostei da analogia com a dança. Achei muito bom. Acho que, às vezes, a gente acaba se frustrando muito em um movimento de mudança, né? Porque quer ir com tudo, quer bater de frente e, no final das contas, talvez não seja o melhor caminho, né? Vamos entendendo, vamos conhecendo e aí, sim, a gente vai aos poucos introduzindo e fazendo a coisa mudar de figura. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Love the Problem, também do videocast da K21, e a gente se vê em breve. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.